Olá a todos, meu nome é Lucas Brown. Eu há pouco tempo recebi um convite do Thiago Guerreiro para dar algumas aulas sobre o algoritmo de Shor num curso de informação quântica e de computação quântica que está rolando na PUC, e foi um prazer aceitar, né? Eu fiz esse curso há 10 anos, mais ou menos 10 anos atrás, com o Thiago, quando a gente estava na PUC. Eu desde então fiz um doutorado em matemática, né? Eu não sou um físico, mas informação quântica e computação quântica são assuntos que sempre tiveram próximos do meu coração. Então, é um prazer revisitar esse assunto e gravar essas aulas. Eu pretendo fazer isso em 2 aulas. Eu também vou compartilhar com vocês notas de aula que não está no padrão de polimento que seria necessário para publicar as notas, mas eu espero que elas sejam de algum auxílio para quem estiver estudando o assunto. Então, eu pretendo em 2 aulas cobrir o assunto, com exceção de um teorema técnico que usa os resultados de álgebra e teoria dos números, que daria muito trabalho para provar. Esse teorema técnico eu vou relegar para as notas, o resto a gente vai fazer aqui. Ok, então qual é o objetivo? O objetivo é mostrar como que com um computador quântico a gente consegue fatorar números inteiros bastante grandes. O problema de escrever um inteiro com um produto de 2 menores, se existirem esses 2 números menores. Se não existir, a gente chama de número de primo. E o problema de fatorar, a gente pode resolver ele com um computador quântico. Na verdade, o problema que o computador quântico resolve é mais geral, é o problema de encontrar a ordem de um elemento num grupo. O menor expoente, então, se você levar um elemento até esse expoente, você consegue a identidade do grupo de volta. Então, o computador quântico resolve esse problema mais geral, o que é super legal, porque com isso você faz mais coisas, né? Por exemplo, tem um esquema criptográfico que é baseado na dificuldade da fatoração de um número em fatores, né, menores, que é o RSA. Mas também tem outros esquemas criptográficos por aí. Por exemplo, a Bitcoin é baseado em curvas elípticas. E nesse caso, lá o problema difícil é o problema do logaritmo discreto num grupo. E você consegue resolver esse problema usando a transformada de Fourier quântica para encontrar a ordem de vários elementos. Enfim, então, a gente vai resolver um problema mais difícil do que fatoração, e é isso que eu queria discutir. Hoje, na primeira aula, o meu objetivo é explicar como que fatoração se reduz a esse problema de encontrar a ordem de um elemento num grupo. E na segunda aula eu vou falar sobre... Então vai ser só matemática, e na segunda aula eu vou explicar, vou escrever alguns circuitos quânticos, vou desenhar alguns circuitos quânticos e tal, e vou explicar como que o computador funciona. Então a física vem na segunda parte, e a matemática, hoje é só matemática. Antes de explicar como essa redução de fatoração ao cálculo de ordens, eu também vou falar sobre a aritmética modular, que é faz parte da linguagem básica da teoria dos números. Então, vamos lá, vamos começar. Começar introduzindo notação, né? A gente concordar que algumas coisas querem dizer. Primeiro, vamos dizer que eu tenho números A, B e N, números inteiros, e que o N é positivo. A primeira coisa que a gente vai estar usando é o resto da divisão de A por N. Tá? Então, isso aqui é A mod N, é um elemento... É um elemento entre 0 e n menos 1. E ele é o resto da divisão de A por N, que é A menos N vezes o resultado da divisão, né, que é A dividido por N, só que você arredonda para o inteiro imediatamente antes. Né? O maior inteiro menor ou igual à divisão A sobre N. Esse dá o resto da divisão. Ok, a gente vai falar disso. Quando o resto da divisão é 0, a gente vai dizer que o N divide A. Isso quer dizer que existe um inteiro K, tal que N vezes K é igual a O N divide o A. Se eu multiplicar o N por um outro número inteiro, eu consigo A.
Uma outra coisa que a gente vai falar é que A e B são côngruos módulo N. Tá? Isso acontece, por definição, eu digo que A e B são côngruos módulo N se o N divide a diferença de A e B. E isso acontece exatamente quando, isso é um pequeno exercício, o N divide a diferença de A e B quando o A e B deixam o mesmo resto dividido por N. Se eles dois deixam o mesmo resto dividido por N, os dois são esse mesmo resto, mas cada um mais um múltiplo potencialmente diferente de N. Então, se eu pego a subtração, os restos vão embora e sobram uma diferença de dois múltiplos de N, que também é um múltiplo de N. Então, o N divide A menos B, se somente ser A módulo N é igual a B módulo N. Ok. E uma outra coisa muito importante que a gente vai usar o tempo todo é o MDC de dois números. Então, o MDC de A e B é igual ao máximo. É igual ao máximo dos números D positivos, tais que o D divide o A e o D divide o B. Tá? Aqui eu vou dizer que A é diferente de zero ou B é diferente de zero, porque caso contrário, se os dois fossem zero, todos os números, de acordo com a minha definição, todos os números dividem zero, então o máximo seria infinito, a gente não quer. É mais adequado até dizer que o MDC de 0 a 0 é zero. Né? Mas vamos lá. Então, essa vai ser a nossa definição. Essas são nossas definições básicas. Eu queria agora comentar uma coisa importante, que a gente consegue calcular o MDC bastante rápido com o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides é baseado na seguinte observação, que eu vou dizer que eu vou chamar de proposição, que é o seguinte, que se A e B são inteiros e o B é positivo, então o MDC de A e B é a mesma coisa que é igual ao MDC de B e A mod B. Tá, essa é a observação número 1, que permite o algoritmo de Euclides funcionar. A segunda observação que permite o algoritmo de Euclides funcionar é que o MDC de A e 0 é igual a A. Aqui eu vou supor que o A também é igual a 0. Que o A e B são maiores do que 0, perdão. Tá? Essa proposição é simples de provar, usando essas definições que eu tenho aqui em cima. Mas o que ela está me dizendo é que se eu começo com um problema que parece que é complicado, de tomar uma MDC de dois números grandes, A e B, eu posso trocar um dos números, né? Aqui eu troquei o A pelo resto da divisão de A por B. Então, aí o A, se ele era maior do que B, agora ele vai ser menor, estritamente menor do que B. Aí eu posso trocar os dois papéis, aí agora se o B, que é maior do que esse resto que eu consegui, eu posso usar essa igualdade aqui de novo. E aí eu troco o B pelo resto da divisão pelo Azinho, que agora é menor, aí os dois vão caindo, os números. Até que eles vão sempre caindo pelo menos por 1. Até que um deles vai ser 0, quando for 0, o outro cara é o MDC que você está querendo calcular. Então, esse é o algoritmo de Euclides. A proposição eu vou deixar como exercício para quem está interessado. Mas eu vou observar que o que é importante, que o algoritmo de Euclides é rápido. Se A e B são menores do que 2 elevado a Bzinho, né? Se A e B tem B até B dígitos quando expandidos em binária, então o algoritmo de Euclides roda em tempo O de B ao quadrado. Então o quadrado é que nem a multiplicação. Se você multiplica dois números com B dígitos, você tem que fazer
você tem que fazer b multiplicações para cada dígito do segundo número, então você faz b ao quadrado multiplicações dígito a dígito, b ao quadrado consultas a tabuada. Então, aqui eu estou dizendo que o algoritmo de Euclides precisa dar o mesmo trabalho, né, assintoticamente, que multiplicar, então é bastante rápido. Dividir também demora b ao quadrado, usando o algoritmo que a gente aprende no colégio. Certo, então esse é o algoritmo de Euclides. Tem mais uma observação importante que a gente vai usar bastante, que é uma consequência do algoritmo de Euclides, é que aqui eu vou supor que A e B são... Bom, vamos lá. Vamos supor que o A e o B são maiores do que zero. Bom, não basta dizer que o A e B são inteiros e que o B é positivo. Então, o MDC de A e B é igual a uma... Bom, eu posso expressar o MDC de A e B como uma combinação linear com coeficientes inteiros de A e B. Então, existem U e V inteiros, tais que o MDC desses dois é isso aqui. Na verdade, eu podia ter anunciado isso aqui. Se dados números A e B inteiros, e os dois não são zero. Bom, se um dos dois for zero, é fácil calcular MDC. Então, eu vou falar que eles são Z, que eles estão em Z, mas eles não são zero. Pronto. Então, existem U e V, tal que o MDC é uma combinação linear. E a razão disso, bom, vem do algoritmo de Euclides, porque no algoritmo de Euclides você começa com A e com B, aí você toma um resto, aí você começa a trabalhar com B e aquele resto, aí você toma outro resto, aí você vai fazer uma sequência de números, tomando o resto dos dois anteriores, até você terminar com o MDC. Só que o resto da divisão de dois números é o número que você está dividindo, menos um múltiplo do... Desculpa, é um dos números menos um múltiplo inteiro do outro. Então, o resto é uma combinação linear com coeficientes inteiros dos dois anteriores, das duas coisas que você está tomando a divisão. Então, nessa sequência, cada cara é a combinação linear com coeficientes inteiros dos dois anteriores. Então, o último cara acaba sendo uma combinação linear com coeficientes inteiros dos dois primeiros, que são A e B. Então, essa é a proposição. Então tá, é isso que eu queria falar sobre o MDC. Então, vamos agora falar sobre a aritmética modular propriamente dita. Eu vou falar sobre o anel dos inteiros módulo N. Vamos lá. A gente vai, então, fazer as seguintes definições. Primeiro, Z, eu vou fixar para começar isso aqui, começo de conversa, seja N um número inteiro positivo. A definição aqui é o seguinte: Z módulo N é o conjunto dos restos das divisões por N, os possíveis restos da divisão por N, que é de 0 até até N menos 1. Tá? E eu vou equipar o Z mod N com algumas operações. Primeiro, eu vou equipar com uma função dos inteiros da Z mod N, que eu vou falar que leva um inteiro de um resíduo desse número módulo N, que simplesmente leva A em A barra, que é o resto da divisão de A por N, que é o A mod N. Tá, então, dado inteiro, eu posso olhar para o resto da divisão por N e isso me dá o elemento de Zn. As outras coisas que eu vou equipar esse conjunto são uma multiplicação e uma divisão, uma soma e uma multiplicação. A soma de Z mod N, ela pega dois elementos de Z mod N, e ela cospe um outro elemento de Z mod N,
E a fórmula é simples, é o que você espera. Deixa eu me dar um pouquinho mais de espaço aqui. Ela pega 2 inteiros módulo n e aí você faz a soma nos números inteiros normalmente, e aí você depois toma o resultado módulo nzinho. Porque essa soma aqui poderia acabar sendo maior do que n. Se você pega 2 caras menores do que n, quando você soma, você pode acabar com um cara maior igual a n, mas se você toma o resto depois de fazer a soma, você cai de novo no conjunto, então você pode definir a soma desse jeito. Eu também vou definir o produto de 2 elementos de Zn do mesmo jeito. Então, o produto dessa função que leva a e b em a vezes, aqui a multiplicação em z, b pode ser maior do que n, mas divide por n, igual a n, dividindo por n você consegue um elemento Zn. Então, isso aqui é um conjunto, tipo um sistema de números, né, inventado, né, que nem os números complexos, para ter certas propriedades. Mas ele é o que se chama de um anel. As operações nesse conjunto funcionam da mesma forma, tem muitas, a grosso modo, funcionam da mesma forma do que em Z. E o que faz isso funcionar é a seguinte observação, é que se eu tenho a e b números inteiros, então a vezes b, se eu faço a multiplicação, se eu mando eles para Zn e faço a multiplicação em Zn, o resultado é a mesma coisa, é o mesmo do que se eu fizer a multiplicação primeiro em Z e depois tomar o resultado. Eu não sei porque eu comecei com multiplicação, eu sempre falo de soma primeiro. A segunda coisa é o mesmo fato para soma. Se eu tomo se eu pego com 2 inteiros, mando eles para Zn, somo lá em Zn, é a mesma coisa que eu somar em Z com a soma normal e depois tomo o resto. Então, essa proposição aqui força com que as operações Zn funcionem como a gente espera. Uma outra observação é que se eu tenho a e b em Z, aliás, eu posso até continuar na mesma proposição, porque a hipótese é a mesma, então o A, o resto de A, A barra é A mod n, né? O resto da divisão de A por n, é igual a B barra, C somente C, o A é côngruo a B módulo n, isso a gente já tinha dito, que simplesmente significa que o n divide a diferença de A e B. Certo, então essas são as 3 observações que eu queria fazer, que explicam para a gente como funciona esse Z mod n. Isso na teoria, vamos ver na prática como funciona, o que você está dizendo. A aritmética modular é familiar para quem olha, quem entende relógio de ponteiro, né? Eu não sei se esse pessoal dessa geração mais recente entende relógio de ponteiro, mas eu acho que ajuda. Acho que pelo menos vocês já viram um pouquinho. Example, eu estou me confundindo com o inglês aqui. Exemplo. Tá? Então, Z mod 12, Z módulo 12, vamos com calma. Eu quero falar o seguinte, que a aritmética modular é familiar do relógio. Por quê? Vamos dizer que a gente soma 10 mais 5 horas. 10 horas mais 5 horas dá 15 horas. Mas no relógio isso vai aparecer como 3. Né? Então eu posso dizer o seguinte, que 10 mais 5 é 3 módulo 12. Se eu descartar voltas inteiras do relógio, se eu descartar múltiplos de 12, né? Se eu olho para 15, mas descarto múltiplos de 12, eu caio e termino com 3. Isso me diz que 10 barra, se eu fizer a soma em Z mod 12, em Z12, 10 barra mais 5 barra vai ser um número entre 0 e 11, e esse número aqui é o 3. Tá. Eu vou fazer uma distinção aqui. Se eu pego 2 números, mas eu estou declarando esse aqui é um número inteiro, e aí esses 2 são números inteiros, eu somo eles, eu estou pensando na soma de números inteiros, mas se eu pego números entre 0 e 11,
e somo esses dois, mas eu estou falando isso, eles são elementos de Z12, então eu quero a soma em Z12, eu não quero a soma em Z. Tem mais. Então esse é o exemplo número 1. Um outro exemplo é que, por exemplo, um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte, que se eu fizer 3 vezes 4, assim, pego 3 e 4, ainda em Z12, tá? 3 vezes 4, pela proposição anterior, é a mesma coisa que 3 vezes 4 barra, que é igual a 12 barra, só que 12 barra, né, o resto da divisão de 12 por 12 é 0. Então, z mod 12, 3 vezes 4 dá 0. Não dá... que é um pouquinho surpreendente para quem está acostumado a trabalhar só com os inteiros racionais e tal. Mas calcular módulo 12 não é tão difícil. Por exemplo, vamos olhar quanto é o quadrado de 11, módulo 12. Bom, 11 é a mesma coisa. O módulo 12, né, se me permitir somar e subtrair múltiplo de 12, o 11 me dá o mesmo número que menos 1, porque menos 1 mais 12 é igual a 11. Então aqui eu estou querendo saber o quadrado de menos 1, só que o quadrado do resíduo de menos 1, mas pela proposição, ainda aqui eu estou trabalhando em z mod 12, tá? Só que menos 1 ao quadrado, menos 1 barra ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado. Barra é igual a 1 barra. Então 11 ao quadrado é igual a 1, módulo 12. Certo? Então, acabou que foi mais um exemplo, então posso chamar de exemplos. Então, esses exemplos eu acho que exibem bem o que está acontecendo. Se vocês nunca trabalharam com aritmética modular, até hoje eu acho que, quando você tiver em dúvida, é uma boa olhar para esse exemplo, para esses exemplos aqui. Fixar um n, um valor de n, e tentar fazer sentido da proposição geral naquele caso. Ok. Agora vamos continuar caminhando na direção do problema de fatoração e o que é a ordem de um elemento, né? A ordem de um elemento de um grupo, a ordem é uma noção que faz sentido para um elemento de um grupo. Aqui agora eu vou te dizer o grupo que a gente vai usar na situação de fatoração, que é o grupo dos elementos invertíveis módulo n. Então vamos fazer as definições apropriadas aqui. Eu digo que um elemento x em Zn é invertível se existe um outro elemento y, também em Zn, tal que x vezes y é igual a 1. Ele tem uma inversa. Ocorre que se eu tiver duas inversas, as duas têm que ser uma igual a outra, então eu posso dizer que faz sentido eu falar em A inversa do n, o y é único. Mas nem todo mundo tem inversa. Por exemplo, o zero não tem inversa, porque aqui essa igualdade aqui é em Zn, tá? Porque, por exemplo, se eu multiplicar... O zero não é invertível. Se eu multiplicar 0 vezes qualquer outro número y aqui, vai dar 0. Nos inteiros, aí quando bota a barra em cima, e para levar a conta para Zn, vai continuar sendo 0. Então não vai ser 1. Então 0 não é invertível módulo n, para nenhum n. E alguns números que você poderia achar que são invertíveis não são. Tipo o 3 e o 4, módulo 12, não são invertíveis. Suponha que o 3 tivesse uma inversa, que eu pudesse multiplicar, eu poderia multiplicar essa igualdade aqui, 3 vezes 4 igual a 0, pelo inverso do 3 à esquerda, e aí eu descobriria que 4 é igual a 0 módulo 12, mas não é verdade, porque 4 é um daqueles resíduos entre 0, 1, 2, 3. De 0 a 11, todo mundo é diferente de 0 em Z mod 12. Porque Z mod 12 é esse conjunto com 12 números distintos. Enfim. Então, trabalhando em Z mod n, a gente passa a ter você pode... Bom, nem todos os números são invertíveis, mas se você pensar nos números inteiros, o único inteiro invertível, os números inteiros invertíveis são mais ou menos 1.
porque se eu multiplicar dois números inteiros e der 1, quer dizer que em valor absoluto os dois eram 1 para começar. Então, mas aqui a gente ganha mais uns caras invertíveis. Fica um pouquinho mais fácil fazer conta em z mod n, porque você pode dividir, né, por exemplo, 11. A inversa do 11 é o próprio 11. 11 ao quadrado igual a 1. Tá, então, aqui a próxima definição é que z mod n estrela é o conjunto dos elementos em z mod n que são invertíveis. Tá? E eu vou passar para a próxima página e dizer o seguinte, que um número A é invertível módulo n. Isso quer dizer, quando eu mando ele para z mod n, ele passa a ter uma inversa módulo n. Se e somente se o MDC do A e do N é igual a 1. Tá? Então, vamos voltar para o exemplo. Se o N é 12 e o 3, e aí o 3 e o 4 disse que não era, eu disse que o 3 não era invertível módulo N. Vamos ver como isso fica aqui nessa proposição. Bom, o MDC de 3 e 12 é 3. Porque o 3 é um divisor do 12. Então, certamente é maior do que 1. E aí a proposição está prevendo que, nesse caso, ele não vai ser invertível. A gente já viu que não pode ser invertível. Agora vamos fazer uma demonstração. Essa demonstração é importante porque ela é construtiva. Basicamente, bom, vamos lá. No coração disso tudo é o teorema de Euclides. Aqui existe. Então, o que significa ser invertível? Quer dizer que eu posso multiplicar A por U e encontrar um módulo N. Tá, então aqui eu estou dizendo que existe U em Z, tal que AU barra, tal que A vezes U igual a 1 módulo N. Em outras palavras, que A vezes U é igual. Que esses dois caras aqui são exatamente iguais, não são côngrupos, são exatamente iguais em Z mod N. Isso é dizer que o A é invertível. Isso é a mesma coisa que dizer que existe que o N divide AU menos 1, ou em outras palavras, que existe um K, tal que N vezes K é igual a AU menos 1, que eu posso reorganizar para dizer que, não vou chamar de K, vou chamar de V. N vezes V é um inteiro. Existem U e V inteiros, tal que isso aqui vale. Aqui eu estou falando que existe um inteiro, tal que aquilo ali vale. Eu posso reorganizar isso aqui e dizer que AU menos NV é igual a 1. É igual a 1, mas dizer que AU menos NV é igual a 1 é a mesma coisa que dizer... Bom, é a mesma coisa que dizer que o MDC... Agora entra uma observação. Que o MDC de... eu escrevi errado. Perdão. Que o MDC de A e N é igual a 1. Tá? Até aqui, todas essas equivalências são claras daquelas definições de início da aula sobre divisibilidade, resto e tal. Essa última aqui usa o teorema de Euclides na encarnação daquela proposição que veio depois do teorema de Euclides, a saber, essa daqui. Tá, eu tinha dito que o MDC é uma combinação de coeficientes inteiros de A e B. Então, se o MDC é 1, então 1 é uma combinação com coeficientes inteiros de A e N. Se o MDC de A e N são 1, então 1 é uma combinação com coeficientes inteiros de A e N. Eu posso trocar um inteiro pelo menos ele, e aí esse sinalzinho de menos vira o mais. Então, se o MDC é 1, eu consigo isso, pela aquela proposição. Mas por outro lado, se
se essa igualdade, agora provando a descida, né? Se isso aqui vale, o MDC divide A, o MDC divide N. Então, ele divide essa soma de múltiplos aqui de A e N. Então, aqui é 1. Então, o MDC divide 1. O MDC é um número positivo inteiro que divide 1, só pode ser o próprio 1. Tá? E uma coisa interessante é que então você pode calcular, olhando aqui essa demonstração mostra para a gente como, inclusive, a gente pode fazer para calcular a inversa de um número módulo n, né? A inversa de A módulo n. Eu pego o A e o n, eu estou supondo aqui que suponho que existe inversa para começar, né? Então suponho que o MDC é 1, calculo o MDC com o teorema de Euclides, com o algoritmo de Euclides, e aí você vai acabar, o Euclides vai responder que é 1, que eu já sei, que era 1, porque eu sabia que era, eu estou supondo que é invertível para começar, mas ele expressa esse 1 como uma combinação de A e N com coeficientes inteiros. O cara na frente do A é a inversa de A módulo N. Então você pode calcular a inversa, observação, se x é um elemento invertível módulo n, podemos calcular x, a inversa de x módulo n em tempo O de b ao quadrado, onde b é o número de bits na expressão, como antes, né? Onde b é o número de bits, o número de dígitos na expansão do n na base 2. Né? Isso é o logaritmo, logaritmo de n na base 2 mais 1, talvez. Ok. Então, isso que eu queria falar sobre esse grupo. Eu estou gastando tempo para falar sobre esse conjunto de elementos inversíveis de módulo n, né, em MDC, porque esse é o grupo onde a ação toda acontece. Aliás, o que é um grupo? Né? Um grupo é um conjunto. Aqui, o Zn estrela é um exemplo de um grupo. Ele é um conjunto com uma operação. Aqui, o Zn unido a operações de multiplicação é um grupo. Aqui, porque um conjunto é um grupo. Perdão, um grupo é um conjunto com uma operação que a gente está denotando, que a gente normalmente denota por multiplicação. A operação tem que ser associativa. Se você multiplica três coisas, você pode botar os parênteses entre os dois primeiros coisas, as duas últimas coisas, o resultado do produto é o mesmo. Tem que ter uma identidade, aqui 1 bar, identidade em Zn estrela. Tem que ter inversa. E aí eu tô escolhendo o Zn estrela para ser exatamente os caras que têm uma inversa multiplicativa. Então, assim, a multiplicação em Zn estrela acaba formando um grupo. Então, observação, Zn estrela é um grupo. Unido da multiplicação é um grupo. Agora a gente vai falar sobre ordens. Essa noção faz sentido mais geralmente em qualquer grupo. Você pode falar de ordem, mas para manter a discussão concreta, eu vou falar aqui, vou especializar a discussão para o caso de Z mod n. Então, para falar de ordem, a gente tem que saber o tamanho do Z mod n. Vou dar um nome para esse tamanho. Quantos elementos Z mod n contém? Então, definição φ de n vai ser o número de elementos Z mod n estrela. Então, número de elementos Tá, e aqui eu noto que isso aqui é no máximo n menos 1, porque o zero não está lá. O zero não é invertível módulo n. Então, mas o 1 está, 1 certamente é invertível módulo n, então é um número entre 1 e n menos 1. Na verdade, tem uma cota inferior melhor que isso, que que eu vou acabar mencionando mais tarde. Certamente menor do que 1.
O que eu queria dizer aqui é o seguinte. Bom, agora eu posso definir a ordem, né? Ou melhor, tem uma proposição antes da definição da ordem. Então, proposição para todo. Vamos fazer o seguinte: seja x um elemento de Zn estrela qualquer. Tá? Então, existe um número inteiro positivo R, um número inteiro R, com entre 1 e φ de n, ou melhor, i φ de n, com x elevado a esse número R igual a 1. Tá? Então, qualquer número que eu tenho que é invertível módulo n, a inversa, aliás, é z elevado a 1. Desculpa, se o x é invertível módulo n, essa proposição está me dizendo que eu posso achar essa inversa tomando potências do x, né? Porque aqui, essa igualdade está me dizendo que x vezes xr menos 1 igual a 1. Então, a inversa acaba sendo x elevado a r menos 1. E a definição que a gente vai fazer a partir dessa proposição é o menor tal R é chamado de ordem de x módulo n, se não estiver claro. Tá? Um número inteiro pode ter diferentes, pode ter ordem, em geral, vai ter ordem diferente, módulo diferente. Tipo assim, se eu tenho a ordem de número módulo 2 pode ser completamente diferente da ordem desse mesmo número módulo 3. Certo? Então, o menor expoente, tal que o meu número é igual a 1, aqui é a igualdade em Zn. O menor expoente, tal que o meu inteiro elevado a ele dá 1, é chamado da ordem desse inteiro, módulo n. Eu estou debatendo aqui se eu devo explicar. Eu vou explicar a demonstração, eu não vou escrever, está escrito nas notas. Mas a ideia é a seguinte: você olha para 1, x elevado a 1, x elevado a 2, até x elevado a φ de n em z n estrela. Tá? Então você tem todas essas potências, só que aqui você tem φ n mais uma potências. E você só tem φ de n elementos diferentes. Então eu posso achar dois expoentes i e j diferentes, né, entre esses expoentes que me dão o mesmo elemento, porque eu não posso. Só tem φ de n possibilidades. Eu estou fazendo a prova sem escrever bonitinho, no fim das contas. Aí agora eu posso fazer o seguinte: eu multiplico por x inversa, como o x é invertível módulo n, eu posso multiplicar pela inversa elevada a i, o resultado é 1 de um lado, e do outro é x a j menos i. Então eu mostrei que x elevado a alguma coisa, no caso j menos i, me deu 1. Número positivo porque o i foi escolhido menor do que o j. E assim é aprovada a demonstração. Assim é aprovada a proposição. Ok? A gente vai trabalhar com ordem, então, por causa disso, a gente vai querer saber tomar expoentes, calcular potências rapidamente. Aqui, no caso, calcular a potência x elevado a alguma coisa rapidamente. Então, deixa eu explicar um jeito para fazer isso, que é a exponenciação modular, exponenciação rápida. A gente faz o objetivo é calcular aqui, a elevado a b módulo n. Tá? E aqui eu vou acho que a elevado a b módulo n, ok? E olha como é que a gente faz. Primeiro a gente exprime de forma rápida, né, com poucas multiplicações e tal.
Primeiro a gente exprime o B em binário. Então, eu vou escrever aqui o B como B1, ou melhor, BL-1. O número mais significativo vem primeiro, que é o BL-1, e o último número é o 0. Então, aqui em binário, isso é minha notação para dizer que B é igual a BL-1, que é um número entre 0 e 1, pode ser 0, um bit, né? Pode ser 0 ou 1. E aí o índice do Bzinho me diz qual é a potência dos dois que ele está multiplicando. E aí tem o BL-2 vezes 2 elevado a L-2, tal, até o BL, o B0, que está multiplicando 2 elevado a 0, que é 1. Né? E BI pertence a 0 ou 1 para todo I. Então, eu exprimo, para eu calcular essa potência, eu vou expressar o meu expoente em binário. E o segundo passo para calcular a potência rapidamente vai ser o seguinte: eu vou calcular as potências x elevado a 2, perdão, x elevado a 2 a 0, x elevado a 2 a 1, então, até x elevado a 2 a b menos 1. Não é x, aqui é a, perdão, gente. Calcula essas potências aqui, usando que a elevado a 2ai ao quadrado é igual a elevado a 2ai mais 1. Quando você multiplica duas potências, você soma os expoentes. Aí aqui eu estaria somando 2 elevado a i mais 2 elevado a i, que é 2 vezes 2 elevado a i, que é 2 elevado a i mais 1. Então, usando isso aqui, quer dizer, cada um desses caras... Eu começo com isso aqui, a elevado a 2 a 0, a elevado a 1, que é o a. Eu começo com a, aí eu pego o quadrado, arrumo o próximo cara. Aí eu pego esse resultado, levo o quadrado, próximo cara. Então, eu só faço uma multiplicação por vez, né, para andar para frente aqui. Então, aqui eu vou fazer b multiplicações para calcular esses quadrados. Ou melhor, b menos 1 vou ter que calcular b menos 1 quadrados aqui. Além disso, em geral, isso poderia ser problemático se o b for um número muito grande, porque aí o número de dígitos poderia ficar gigantesco. Só que em cada etapa, o que eu vou fazer vai ser reduzir a resposta, dividir a resposta por n, passar pelo resto. Assim, eu nunca vou ficar com um número gigantesco, você sempre está tratando com números com, no máximo, o tamanho do n. E assim, eu calculo essas potências, maravilha. Agora, a última parte para calcular a elevado a b módulo n a gente multiplica junto. Tipo assim, a elevado a b é a elevado a esse negócio aqui. Tá? Esses números aqui são 0, 1. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou pegar esses números, pegar essas potências aqui. Digamos, se esse aqui for 1, eu vou pegar esse cara, ou melhor, esse cara que está aqui do outro lado. Eu chamei de B, deveria chamar de L aqui. A gente multiplica junto essas potências a gente multiplica junto as potências que correspondem a B, para as quais os BI é igual a 1. Assim você acaba somando só os 2 elevado a alguma coisa para a qual o bit correspondente é 1. Essas somas que acontecem no expoente vão me reconstruir o número B. Então, a gente multiplica as potências a elevado a 2ai com bi igual a 1. Né? Você descarta aquelas que o bi são 0. O resultado, aqui eu multiplico em módulo n, o resultado vai ser a elevado a b módulo n. Então, assim calculamos a
A elevado a B módulo N A elevado a B módulo N com, no máximo, 2B multiplicações. Eu deveria dizer 2L, né? L é o número de bits necessários para representar o B, com 2L multiplicações. Módulo N. Cada uma dessas multiplicações custa... Bom, se o N for... se o N for menor ou igual a... for menor do que 2... Assim como L, né? Se o N for menor do que 2 elevado a N, 2 elevado a L, o número total de operações bit a bit aqui são duas L multiplicações, cada multiplicação é O de B ao quadrado, então é O de B ao cubo, não B, L no caso. Então antes eu estava denotando o número de bits de N por B, agora estou representando por L, eu peço desculpa pela inconsistência. Certo. Então, exponenciação modular é uma coisa que a gente faz rápido. É um pouquinho mais lento do que multiplicação e divisão e calcular MDC, mas ainda assim é factível, né? É polinomial no número de bits dos inputs necessários para representar os inputs. Esse número de bits é logarítmico nos inputs em si. Certo. Então, vamos retornar aqui. A gente falou que a ordem de x, deixa eu fazer uma formulazinha aqui, a ordem de x em Zn é igual ao mínimo valor de R, tal que x elevado a R é igual a 1 em Zn. Certo? Aqui eu deveria dizer em Zn. Então, isso é a ordem e envolve calcular essas potências, mas potências a gente calcula sem maiores problemas. Então, com essas preliminares fora do caminho, agora posso descrever para vocês da ideia principal dessa redução como que a gente faz para encontrar um fator de um número se você sabe calcular ordens. Então, vamos fazer isso. Aqui está a proposição, que é o que ajuda a gente o que permite a gente fatorar o número. Então, proposição se a congruência deixa eu escrever de forma mais curta. Então, se x ao quadrado congruo a 1 módulo n admite uma solução não trivial, isso quer dizer que a solução vai ser um elemento em Z, e não trivial quer dizer que ele não é congruo a mais ou menos 1 módulo n. Tá? Se isso é verdade, então o n não é primo. Tá? Na verdade, eu sei mais do que... A proposição está dizendo se essa congruência tem uma solução diferente de mais ou menos 1 módulo n, que não é mais ou menos 1 módulo n, então n não é primo. Na verdade, vou falar mais do que isso. Na verdade, o MDC dessa solução e do n, ou melhor, da solução mais 1 e o MDC da solução menos 1 com n, ambos são divisores não triviais aqui
de n. Um divisor trivial de um número é 1 ou o próprio número. Né? Um divisor não trivial é um divisor que está entre o 1 e aquele número. Um divisor entre 1 e n. Estritamente maior do que 1, mas estritamente menor do que n. Então, a segunda... Então, não só eu sei que se eu encontrar uma solução dessa congruência que não é a solução óbvia, aí eu ganhei, né? Eu consigo fatorar o meu número, porque eu calculo esse MDC aqui rapidinho, calculo essa soma e esse MDC rapidinho, pronto, achei meu divisor. Deixa eu explicar por que isso funciona. Bom, a ideia é a seguinte, suponha que eu tenho uma solução dessa congruência aqui. Suponha que z é um inteiro e x ao quadrado menos 1 igual a zero. Tá? Aqui eu vou calcular nessa demonstração toda, a gente vai calcular em z mod n. Então, soma e multiplicação é tudo módulo n. Então, suponha que eu tenho um elemento inteiro, tal que o quadrado dele é 1 módulo n. Eu posso escrever esse quadrado aqui como sendo x mais 1 vezes x barra menos 1. Agora, se deu pau, né? Se o MDC de x mais 1 e n for 1, né, eu estou supondo que o que eu falei que aconteceu não acontece. Estou supondo que isso aqui não é um divisor não trivial, que ele é 1. Se esse MDC é 1, então, pela proposição anterior, deixa eu lembrar para vocês o enunciado, que um elemento é invertível, módulo n, se somente se o MDC é 1. Se o elemento for 1, então x barra mais 1 pertence a um elemento invertível, módulo n. Então, multiplicando essa equação aqui pela inversa, que existe, né, por definição de invertível, a gente obtém que x barra menos 1 é igual a zero. Ou seja, que o x é côngruo a 1, né, que o x é côngruo a 1 módulo n. Certo? Então, suponho que tá vendo? Eu começo com uma solução da congruência aqui, mas eu supus que o que eu estava falando não ia acontecer, mas aí eu caí num caso que eu tinha excluído, né? Porque se eu começo com uma solução não trivial, eu estou excluindo as situações em que o x é côngruo a 1 ou a menos 1 módulo n. Se eu excluo esses dois casos, se o MDC, se isso aqui que eu falei, né, se ele fosse igual a 1, eu teria caído num caso que eu excluí, então isso não é verdade. E similarmente, o MDC do outro o MDC do outro cara, que não é o x menos 1 e o n, também não é 1. Ou se ele for 1, implica... se o MDC é 1, então o x acaba tendo que ser menos 1 módulo n. Então, se eu suponho que essas duas coisas não acontecem, que o x não é côngruo nem a 1 nem menos 1 módulo n, então os dois MDCs são positivos, que foi o que eu disse. Ele não pode ser 0, também mas não pode ser n, entendeu? X mais 1 e x menos 1 não são 0 nem n, porque, caso contrário, o x teria que ser côngruo a mais ou menos 1 módulo n. E esse é o argumento. Então, vamos lá. Algoritmo. As hipóteses são que eu tenho n, um número ímpar, que não é uma potência de prima, não é a potência de um único primo.
Deixa eu fazer assim. N é diferente de P elevado a K para todo P primo. Bom, essa é a hipótese, aliás, uma só. Não tem problema fazer essa hipótese para explicar como faz para fatorar, porque, primeiro, se um número porque é fácil detectar se o número é primo ou uma potência, e quando ele é primo, você já tem a fatoração dele em fatores primos, porque é só ele. E se ele é uma potência, é fácil encontrar um fator. Eu explico rapidinho depois. Então, vamos supor que ele não... E, obviamente, se o número é par, é fácil encontrar um fator, né? Só dividir o número por 2. Ou, melhor, o próprio 2 é um fator. Então, eu vou supor que o n é ímpar e que ele não é uma potência de um primo, e aqui está a minha função que fatora. Eu vou chamar ela de find factor. Preciso de inglês? As minhas notas estão em inglês, eu vou escrever. Então, find factor. Estou me sentindo bom, vou chamar fatorar. Mas para fazer o seguinte, fatorar assim. Fatorar. Então, fatorar de n funciona da seguinte forma. Primeiro, eu encontro um número aleatório entre... Aqui eu vou chamar de... Tá bom, aleatório. Número aleatório entre 1 e n menos 1. Ou melhor, entre 0 e n menos 1. Não é 1 e n menos 1 mesmo. Eu produzo um número aleatório entre 1 e n menos 1. E eu guardo esse número numa variável que eu estou chamando de A. Aí eu vou e pergunto, às vezes eu dei sorte, às vezes eu já achei um divisor, né? Eu faço o seguinte, eu calculo G, ou melhor, é melhor chamar de M aqui, o MDC de A e N. Tá? E aí, se o M for maior do que 1, então eu simplesmente retorno esse M. Tá? Programação a gente sempre faz em inglês, vou fazer em inglês. Então, se o M é maior do que 1, eu vou falar para a gente retornar o M. Certo? Então, a gente escolhe um número aleatório entre 0 e 1, calcula o MDC. Se o MDC for maior do que 1, eu achei um divisor, o MDC, obviamente, de A e N é um divisor de N. O maior divisor de N, que também é um divisor de A. Então, se ele for positivo, eu já ganhei o jogo, eu retorno esse divisor, acabou. Agora, vamos supor então que se ele não for, a gente continua assim. Se ele não for, o A é invertível módulo N. E todo elemento invertível módulo N tem uma ordem. Então, R é a ordem de A mod N. Em outras palavras, né, eu comento isso aqui, que é o mínimo expoente é positivo, tal que A elevado a E é igual a 1, com 1 módulo N. Então, aqui eu estou supondo que eu consigo fazer essa conta. Eu calculo essa ordem, aí eu pergunto, será que ela é ímpar? If. Ok, esse inglês e português está me irritando um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, se... tratar em português, a gente está no Brasil. Então, se M é maior do que 1, retorne M. Agora, então eu calculei a ordem. Se a ordem é ímpar, você deu azar. Você retorna 1. Tá, você entregou um fator, mas é um fator trivial. Pronto, problema técnico resolvido. Como eu estava dizendo, a gente começa com um número aleatório, calcula o MDC com N. Se esse MDC é positivo, você achou um divisor.
Caso contrário, o A invertível módulo n, eu posso calcular a ordem, estou supondo que eu sei calcular a ordem dele. Então, guardo essa ordem numa variável R. Se aconteceu que a ordem foi ímpar, eu dei azar, mas caso contrário, eu calculo a x, eu calculo a elevado a ordem dividido por 2, a módulo n. Tá, isso aqui a gente pode fazer com aquela exponenciação rápida que a gente acabou de conversar. E o que eu consegui aqui? Eu consegui o x por construção. O que eu fiz aqui? O que é legal aqui é que x ao quadrado é congruo a 1, módulo n. Certo? Se a ordem é par, eu posso dividi-la por 2 e levar o a R sobre 2, ao resultado da divisão. E aí eu vou ter encontrado um cara cujo quadrado é 1. Então, se esse cara for não trivial, eu ganhei o jogo. Eu posso retornar. Retorne o MDC, como a gente conversou. O MDC é de x mais 1 e n. Porque, como a gente viu há pouco, o x é uma raiz da unidade, e se ele for uma raiz não trivial, se o x for uma solução não trivial dessa congruência, então o MDC de x mais 1 e n é um fator não trivial de n. Ok, agora a questão é a seguinte: com que frequência eu vou porque eu posso dar, como eu disse, eu posso dar, tem 2 lugares onde eu posso dar azar. Eu posso dar azar que eu peguei um cara aleatório, mas que ele era, bom, não é, tem uma chance razoável dele ter um MDC positivo com R, ou melhor, dele ter um MDC, a gente pode dar azar, porque o único jeito do algoritmo não produzir um fator é se o MDC for 1 e o R for ímpar, ou então que o x seja uma solução trivial, congruo a mais ou menos 1, módulo n. Tá? Mas aqui eu tenho uma observação também, é que o x não é congruo a 1, módulo n. Certo? Porque o menor expoente que a elevado a esse expoente é congruo a 1 é o R. Como R menos sobre 2 é menor do que R, x não é congruo a 1 módulo R. Então, o único jeito aqui seria disso aqui dar pau é se o R for ímpar, ou então se o x for congruo a menos 1, que é a outra solução trivial dessa congruência. Então, vamos estudar essa situação. Bom, deixa eu fazer o teorema, explicar o teorema aqui. Então, o teorema sobre esse algoritmo é que, como eu chamei de algoritmo, fatorar n retorna um fator não trivial de n com probabilidade maior ou igual a 1 min. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu gostaria de delegar a demonstração desse teorema para as notas de aula. E é isso. Mas eu espero que tenha explicado a estratégia. A gente está procurando uma raiz quadrada de 1, diferente mais ou menos 1 módulo inteiro. Se você encontrou, aí você produz um divisor de n usando esse MDC aqui. Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima.